Este relato aconteceu com o meu avô. Escuta esta história que ele conta desde criança. Meu avô é cego. Ele perdeu a visão quando tinha 22 anos. Foi por causa de uma doença que ele teve em seus olhos. Na época ele já era casado com a minha avó. E minha mãe era recém-nascida. Foi uma época muito difícil para eles, pois moravam no interior de Minas Gerais, em um pequeno sítio. Minha avó teve que cuidar da casa até o meu avô acostumar com aquela situação. Ele ficou muito triste e depressivo na época, pois não podia mais trabalhar no sítio e ganhar o sustento para a família. A única solução que encontraram na época era vender o sítio e comprar uma casa na cidade, mais próximo à família do meu avô. Mas isso demoraria um pouco, pois na época era difícil quem tinha dinheiro assim para comprar um sítio. Às vezes levavam meses e até anos para se concretizar a venda. Minha avó, por várias vezes, precisava ir à cidade para levar a minha mãe recém-nascida no médico. Ela havia nascido com os problemas de saúde. Não era nada grave, mas precisava de acompanhamento. A cidade era um pouco longe do sítio. Ficava em torno de 10 quilômetros de lá. Naquela época, poucas pessoas tinham carro, e a maioria iam à cidade de cavalo ou de carroça. Mas minha avó tinha medo de conduzir a carroça, ainda mais com a minha mãe novinha junto com ela. E o meu avô, coitado, a única coisa que podia fazer era ir de companhia. Lá passava um ônibus uma vez por dia. Ele passava de manhã e levava o pessoal para a cidade, e voltava à tarde trazendo-os de volta. A única solução para a minha avó era essa. Só que às vezes a consulta era de tarde e não dava tempo dela voltar de ônibus para o sítio. Então dormia na cidade, na casa da sua sogra. Era muito penosa essa vida, pois aí só no outro dia de tarde ela conseguia voltar para o sítio. Meu avô preferia ficar sozinho lá no sítio. Acho que ele sentia vergonha na época da sua situação, ainda mais que era bem recente. Em uma dessas noites, ele relatou à minha avó que ouviu uns barulhos estranhos fora de casa, coisa que ele nunca havia escutado antes. Minha avó disse que talvez poderia ser porque agora ele estava cego, estava apurando mais a sua audição, e por isso começaria a prestar mais atenção nos barulhos e sons à sua volta. Ele disse que fazia sentido. Só que o barulho era de algum animal andando ali por volta da casa. Fazia uns grunhidos estranhos, que ele nunca ouvia antes. Minha avó concordou com ele e foi até os fundos da casa lavar as roupas da minha mãe. Chegando lá, reparou que as fraldas que estavam no varal estavam todas no chão, e parecia que alguém havia pisado e sapateado sobre elas. A primeira coisa que veio em sua mente foi que o meu avô precisou sair lá para fora para fazer alguma coisa, aí ele derrubou e pisou em cima. Só que ao pegar as fraldas, ela sentiu um forte odor nelas, um cheiro de podre, de carniça. Então ela achou que alguns cachorros ali do sítio dos vizinhos tinham pegado do varal e rolado em cima. Foi até o meu avô e disse: "Já achei o barulho que você ouviu. Algum cachorro pegou as fraldas do varal e deitou sobre elas. Com certeza foi isso que você ouviu." Meu avô concordou com ela novamente, pois essa era uma explicação bem coerente para o que ele tinha ouvido. Até que em uma noite, a minha avó também ouviu os barulhos. E no outro dia, as roupas estavam todas no chão novamente. Só que o mais incrível era que só as roupas da minha mãe estavam no chão. E na mesma situação, pisoteadas, e com aquele cheiro horrível de podre. Minha avó não disse nada ao meu avô, mas começou a evitar de deixar as roupas no varal à noite. Mas mesmo assim, ela ainda ouvia alguma coisa rodear a casa, e às vezes até mesmo fungar por debaixo da porta. Como de costume, ela precisou ir até a cidade, e só voltaria no outro dia à tarde. E o meu avô ficaria sozinho em casa. Naquela noite, o meu avô teria a experiência mais terrível e também a mais fantástica de sua vida. Era assim que ele se referia ao acontecido.
Ele conta que uma certa hora da noite, ele começou a ouvir alguns barulhos do lado de fora da casa. No começo não era muito alto, mas depois de alguns minutos disse que alguma coisa começou a arremessar todas as bacias de roupas, fazendo um enorme alvoroço. Ele fez a única coisa que podia, que era ficar sentado em sua cadeira quieto e escutando os acontecimentos. Ele disse que depois que aquilo que estava lá fora, seja o que quer que fosse, já tinha arremessado tudo que podia, foi até a porta da cozinha e a forçou. Ele podia escutar o barulho das tábuas estralando e logo em seguida uma respiração bem ofegante. Só que não era de gente, e sim de algum animal. Ele se levantou e foi até o quarto procurar a sua espingarda. Mas diante de sua situação e do pavor que estava passando, não a encontrava. E ele sempre dizia que não a ter encontrado pode ter salvado a sua vida, pois logo que ele estava no quarto, o ser que estava lá fora arrebentou a porta e entrou. Meu avô disse que a única coisa que ele fez foi encontrar a parede mais próxima e ficar encostado nela, esperando o que ia acontecer. Ele escutou aquela coisa andando na casa, e ele foi em direção ao quarto, e quando chegou na porta, trouxe com ele um cheiro de podre. Meu avô disse que naquele momento soube que aquilo não era um animal normal, e com todas as histórias que ele já tinha ouvido, aquilo só poderia ser um lobisomem. Ele ficou lá parado, só esperando o seu fim. Dizia ele, pois como um homem cego vai se defender do desconhecido? Ele conta que a criatura chegou bem perto dele, tão perto que ele pôde sentir a sua respiração e o cheiro horrível que aquilo exalava. Ele então se ajoelhou e começou a rezar. E por incrível que pareça, a criatura se afastou, e ela foi embora sem fazer nada a ele. Meu avô conta que ficou ali encostado naquela parede rezando até começar a ouvir os galos a cantar. A vontade era sair dali correndo, mas na situação dele era impossível. Então se sentou na cama e ficou lá até minha avó chegar. Quando ela chegou e viu a porta quebrada e o meu avô sentado na cama e imóvel, pensou que ladrões haviam invadido a casa. E quando ele contou o que havia acontecido, ela demorou a acreditar nele. Mas quando saiu no quintal e viu todos os varais quebrados, bacias torcidas e algumas roupas que estavam para lavar com aquele odor de podre, ela acreditou. E mesmo sem saber direito atrelar o cavalo na carroça, pediu explicações ao meu avô, que a ajudou. Montaram na carroça e foram embora para a cidade, para a casa da sua mãe. O lugar ficou lá, abandonado até a venda. Meu avô dizia que depois do acontecido, ele pensando bem, achou que aquela criatura queria a minha mãe recém-nascida. Pois segundo a lenda, lobisomem gosta de criança nova, sem batizar. E que ele só não foi morto aquela noite é porque a criatura sabia que ele não apresentava nenhum perigo. E que dava graças que não havia achado a espingarda, pois se estivesse com ela na mão na hora, poderia ser que o bicho se sentisse ameaçado e o atacaria. Bom, esta é a história do encontro do meu avô com a criatura. E tá aí, galera, mais um relato sensacional e aterrorizante. E na verdade, o mais aterrorizante deste relato é que ele não conseguia enxergar. Já pensou a situação se a gente conseguindo ver para poder correr, para poder pegar uma arma para se defender, já é uma situação difícil? Imagina você não ver o que está à sua frente, você não poder pegar nada, você tem que ficar imóvel. Só recorrer à graça de Deus mesmo. Por isso essa história ela se torna mais assustadora do que as outras. E este foi o relato de hoje, galera. Que Deus proteja cada um de vocês e até o próximo vídeo.